sabe, se as pessoas entendessem a profundidade que é o propósito com ele, elas não viviam, sabe? Eu acho que elas não erravam menos, mas eu acho que elas queriam estar ali naquela sala do trono, sabe? Quando eu entro, eu falo, me permita entrar na sala do teu trono, Jesus. Me permita eu poder dizer o quanto tu és bom para mim, porque a gente tem tudo, a gente levanta, tem café na mesa, a gente tem um ar que a gente respira, a gente tem a misericórdia dele, porque a gente peca todo dia, no pensar, a gente peca no falar, não existe pecadinho nem pecado não. Então, a gente peca todo dia e as misericórdias se renovam toda manhã. Aí a gente levanta, a primeira coisa que a gente faz é mexer no nosso celular, a primeira coisa que a gente faz é ver a TV, é ir pro nosso trabalho sem orar. Não dão prioridades para Jesus, sabe? Largam Jesus de lado. E eu falo, Senhor, que o Senhor seja a minha prioridade. Aonde ninguém me vê, o importante para mim é ser reconhecido por Ti. E essa foi uma das experiências que eu vivi, sabe? Que foi extraordinário para mim. Talvez ninguém nunca soube disso, porque eu não tive esse momento como eu tô tendo agora de contar. Mas faça o propósito dá certo e Deus honra o propósito. É muito lindo. É uma geração consumista. Sim. Nós fazemos parte de uma geração consumista e caímos no erro de ser também. Mas é uma geração consumista terceirizando responsabilidade. Sim. Entendeu? Então eu quero, só que eu tenho um mecanismo, eu preciso pagar um preço. Entendeu? Exatamente. É uma mulher de Deus. É um homem de Deus. A mulher de oração. É uma mulher de oração. O véu ele foi aberto para todos. Exatamente. Entendeu? Você precisa acessar isso. A palavra despedir e dar-se coisar. Tem que desfrutar da presença. Gente, é muito mais do que você chegar na igreja, cantar e sentar e ouvir uma boa pregação e cair no reteté e falar nele. Não é isso. A presença é você desfrutar. Sabe? É sentir o teu corpo, ser abraçado pelo Pai. É você poder chorar de coisas que você nem sabe o porquê. Mas você tá ali recebendo Jesus. Isso é o mais gratificante para mim. Isso é o mais gratificante para mim, é o que eu tô vivendo no momento. Falei assim, se for pro Senhor me exaltar para ir em lugares longes, igual o Senhor já me prometeste, e perder a tua presença e não ter tempo contigo, eu prefiro ficar aqui, onde ninguém me vê, mas sentir o teu toque, saber que o Senhor me ouve, tá? Sabe? É extraordinário. Todos deviam desfrutar dessa presença. Todas as igrejas, eu acho que deveria ter um ensinamento, sabe? Acho que os pastores deveriam falar sobre isso, sobre a intimidade. Porque assim, primeiro tem que vir um querer. Muitas pessoas ouvem, mas não querem. E aí vê o outro sendo usado, vê o outro tendo unção, e aí querem desfrutar da unção dos outros, sabe? E não vivem o seu próprio propósito. Aí chegam na igreja, se frustram, vê, não tô sentindo nada, porque chegam lá vazios. Produz alguma coisa. Produz. O culto não é para receber, o culto é para entregar. Boa. Você tá lá para entregar algo para aquele que te amou primeiro. Você tá cultuando com seus irmãos simplesmente para exaltar o Rei da Glória. E as pessoas não entendem, elas chegam lá vazias e querem distrair de lá, buscar na unção dos outros. O Ministério de Louvor vai cantar alguma coisa que tem que acontecer. Não é isso, não é sobre isso, não é sobre ninguém que está lá. Você que tem que chegar cheio. É você que tem que chegar lá para entregar algo para o Senhor. Quando você faz isso, o seu culto se torna totalmente diferente, independente de quem canta, de quem prega. Não é quem faz, né? Não é quem faz. As pessoas esperam muito dos outros, sabe? Elas esquecem que elas têm um mundo dentro. A palavra mesmo diz que a gente tem que fechar a porta do nosso quarto e orar. Por quê? Porque há uma intimidade ali, há um lugar que a gente nunca foi. Eu falo, Senhor, me tira das águas rasas. Eu não quero viver de água rasa, viver pouquinho, um momento. Não, quero viver todo dia. Isso está disponível, né? Está disponível para todo mundo. E João Batista está disponível. Exatamente. Por isso que muitos se frustram, saem da igreja, não estou sentindo nada, não quero, não posso. Dali, naquela igreja ali não acontece nada, porque você vai vazio. Se você for cheio, o seu culto vai ser diferente. Estou te falando, porque eu vou em muitas igrejas que eu saio para cantar e eu vou com a minha expectativa, independente de como o culto fluiu, eu sei quem ele é. E é isso que é importante para mim. Eu sempre digo que a nossa vida, ela é um... Paulo fala isso, nossa vida é um culto. A minha vida não é composta de 2 cultos semanais. Exatamente. A minha vida é um culto. E assim, talvez, por que o Senhor nos convoca para o quarto? Né? Porque no quarto, o Senhor vai mostrar... Cara, nada muda o Senhor. O que eu faço não muda ele. O que eu faço muda a mim mesmo. Sim. E o quarto, cara, não tem ninguém me vendo. Exatamente. Entendeu? Então ali é minha verdade. Eu não vou usar palavras difíceis, eu não vou me trajar, entendeu? Uma roupa que te agrade. Não. Aí você tem que ver que eu tô bonito, que eu tô bem arrumado, que eu tô bem apresentado. Não, ali é você. Isso. E quando eu troco o quarto, que é esse lugar, o quarto, na verdade, é um lugar secreto. Pode ser um
uma sala que você escolheu, um monte que você escolheu. É um momento com Deus. A gente tem momento para tanta coisa, para comer, para tomar café, a gente tem momento para mexer no celular, a gente tem momento, a gente prioriza tanta coisa. A gente senta igual eu na época estava fazendo a faculdade, chegava lá no meu cantinho, lá com os meus livros, ficava lá, e aonde está Deus? Aonde está o nosso momento de estar com Ele, daquele que nos amou primeiro? A gente deve tudo a Ele. A gente deve tudo. Na verdade, Jesus é ensinado que ele faz parte da nossa vida. Né? Na verdade, ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Entende? Até a Tatiana, mesmo um dia, ela falou aqui no culto pregando, ela falou que a gente tem que arrumar tempo para as coisas, não para o Senhor. Ele tem que ser a primazia. Sim. Ele tem que ter a primazia, verdade. Sim. Ele é. E se sobrar tempo, eu converso contigo. Teve um homem, eu não sei se foi o Billy Graham. Eu não sei se foi o Billy Graham. Não foi o Billy Graham, não. Que era um homem considerado um homem com muita intimidade com o Senhor. Sim. E ele não interrompia as orações dele para atender ninguém. E um dia ele estava orando, não é Billy Graham, não. Era um senhor que ele tinha um trabalho com crianças. E certo dia ele ficou sem ter como comprar pão para as crianças. E ele pensou assim, bom, o dono da obra é o Senhor Pai. Tu és o dono da obra, então eu vou buscar o Senhor. O Senhor vai ter que dar jeito de prover pão para essas crianças aí. E nisso, cara, a rainha desse país foi ter com ele. E aí ele me avisou assim, a rainha da Inglaterra vai querer falar contigo. Ele falou assim, olha, cara, que eu não posso parar, porque eu estou falando com o rei dos reis. Quando acabar aqui, eu não vou atender. Então você vê, ele não atendeu a maior autoridade dentro do seu país. Exatamente. Porque ele sabia que isso se chama prioridade. Ele começou a orar no dia seguinte. Ele orou pedindo pão. No dia seguinte, o padeiro foi levar os pães para a rainha. A rainha estava por aqui com ele. Ele não quis aceitar. Quem é ele? A petulância desse cara não quis me receber. Ela não quis os pães e mandou embora. Aí o padeiro voltando. Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esses pães? Essa quantidade de pães? Não posso jogar fora. Aí bateu na porta do lugar onde esse senhor trabalhava com as crianças, tomando conta dessas crianças. E ofereceu os pães. Aí o cara veio atender e falou assim, os padeiros estão querendo deixar pão aqui. Aí explicou toda a história. Aí falou assim, não foi o padeiro que deu o pão. Foi o dono do pão que mandou o pão. Então, assim, ele não saiu da oração, ele não se desesperou, porque ele tinha intimidade com o Senhor, e até o Senhor falou assim, não, Senhor, tu és o dono disso aqui. Deus tem prioridade com aqueles que têm com Ele. Sim. É assim, eu falo, eu tenho vivido isso, mas se eu pudesse, eu me doava muito mais. E quanto mais você se doa, mais retorno você vai ter pela obra. Não é viver assim, eu vou viver só isso, não vou ter um momento com a minha família, vou ficar... Não, tudo tem seu tempo. Sim. Mas quando você primeiro prioriza o reino... É administração. Você prioriza o reino de Deus, não é compromissos de igreja, não é isso, sabe? Eu acho que é na tua intimidade mesmo, sabe? Eu sei que ele vive, então eu vou entregar primeiro ele, tudo que eu tenho. E depois as demais coisas são acrescentadas, sabe? É isso. Mas isso é só para quem conhece. Tem uma canção daquela quem já pisou no salto, né? Mas aí é cantar da boca para fora. Tem um texto que fala, né, sobre que esse povo me louva com os lábios, mas o coração fala. Exatamente. Sim. E assim, eu acredito que o Senhor esteja te levantando, cara, com esse intuito. Sim. De trazer as pessoas para esse lugar. Esse testemunho da carta que eu contei em uma igreja que eu fui, no outro dia a moça me mandou mensagem e falou, como é que é isso? Como é que eu faço? Poxa, eu preciso saber, mas como é que tu escreveu? Como tu escreveu? Não é baseado na minha experiência, mas aquilo deu um incentivo para ela a buscar o reino primeiro, sabe? Eu tive outras experiências também. Então, a minha filha, eu tive um parto muito difícil, né? Eu tive ameaça de aborto. Eu trabalhava na loteria e tive contrações, eu não tinha nem 3 meses, não tinha nem barriga. E aí eu saí correndo, chegou lá e falou, você tá tendo uma ameaça de aborto, você vai ficar internado aqui, nós vamos segurar o neném, porque ele não tem nem pulmão ainda, não tá nem formado. E aí eu fiquei 7 dias ali na investigação e tal. E aí quando me deram o alta, falou, você não pode andar, você não pode pegar um balde, você precisa ficar em repouso. Só que quando foi chegando para 36 semanas, que é 8 meses, eu comecei a sentir, fui numa consulta e comecei a ter sangramento, já estava com 3 dilatação, e aí preferiram me internar. Só que eles não queriam fazer meu parto, porque acharam que ainda estava prematuro. E aí isso foi numa segunda, já era quarta-feira, eu estava perdendo líquido e não quiseram fazer meu parto. Toda hora ia um médico lá, ainda não está na hora, ainda tem uma bolsinha aí, só que a minha filha já estava em sofrimento. E ninguém queria fazer. Minha mãe, mulher de oração, já estava cansada, porque foi chegando quarta-feira, desde segundo, sem dormir comigo, e eu com dor.
E quando eu lembro que foi já era sexta-feira, isso foi passando na quarta, minha mãe desesperada, falei, mãe, vai embora, vai para casa, pede alguém para render a senhora tá passando mal. Não, vou ficar aqui contigo. Quando foi na sexta-feira, foi por isso que eu falo, cara, a oração no hospitalar, ela é essencial. A gente precisa, o reino de Deus não é só a igreja, gente. A gente precisa pregar para o nosso vizinho, a gente precisa pregar em todos os âmbitos. Os hospitais precisam, porque ali há um mundo espiritual ali travado que talvez você, preparado espiritualmente, vai chegar lá, vai arrebentar a boca do inferno. Então, naquele momento, a oração ali hospitalar foi essencial para mim, porque ela entrou para orar para uma outra pessoa, uma senhora, foi para alguém específico, e assim, tinha acho que 4 pessoas acamadas lá no hospital, também para ganhar neném, e essa senhora entrou e foi para o último corredor, na última cama. Quando chegou, ela voltando para ir embora, ela não orou pelas outras camas, eu estava no meio, tinha 3 antes de mim e mais uma no final da porta. Minha mãe chamou ela. Falou, tu pode orar pela minha filha? Minha mãe já cansada. Ela olhou e falou assim, espírito de morte, eu te repreendo agora. Esse parto vai ser hoje. Falou assim e foi embora. Quando ela saiu, passou umas 2 horas, eu sentindo um líquido escorrer, entrou uma enfermeira e falou assim, nós vamos fazer teu parto agora, tá? Porque fizeram uma ultrassom antes e viu que minha filha já estava em sofrimento. E aí eu tive, né, o parto normal, de alto risco, a seco, porque ela ainda nasceu prematura, deveriam ter feito uma cesárea, mas Deus ainda, né, teve socorro ali, porque eu consegui. E minha filha ainda ficou 4 horas no oxigênio, porque ela não tinha força devido aos dias que ela ficou em sofrimento. Aí ficou 4 horas no oxigênio, beleza, fomos para casa, começou o sangramento nas fezes e anemia. Ela enrolava ela, quando tirava a fraldinha tinha sangue. 1 mês de nascido. E aí começou a batalha espiritual. Eu falei, Senhor, eu tô cansada, eu não consigo. Comecei pro quarto, ninava ela e cantava aquela canção. Eu cantava uma canção para ela que falava, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Cantava assim todo dia para ela, toda noite. Ela acalmava e dormia, mais preocupada. E aí o Espírito Santo falou assim comigo. E aí a gente ia pro hospital, passava a noite lá com ela e ninguém descobria. Mãe, você precisa tirar o leite. Tirava o leite. Continuava o sangramento. Olha, tem que tirar o ovo. Me deixava internada. E eu já tava com os ossos aparecendo. Continuava o sangramento. Olha, tu não tá comendo tomate, não? Porque se tu comer, passa pro neném. Continuava o sangramento. E eu falei, eu vou buscar socorro no céu. Ninguém sabia disso. Não oriento fazer isso, porque, gente, não é assim, né? Mas a minha experiência que eu tive baseada naquilo que eu acreditava. Minha filha tinha que tomar um leite especial, era muito caro, sem lactose. Porque ela tinha, segundo eles, ela tinha alergia à lactose. Então, toda vez que eu fazia a mamadeira para ela, eu fiquei direto em jejum, consagração, e comecei a colocar uma pazinha do leite comum no meio do leite sem lactose. Eu falei, ela não vai sangrar. Ela bebeu a primeira mamadeira e não sangrou. Aí a gente deu a outra. Quando eu vi, eu já estava dando o leite comum e não estava dando sem lactose. E ela nunca mais sangrou até hoje. Ela come chocolate, ela bebe leitinho normalmente. E foi curada pelo Senhor, porque eu acredito no poder do propósito. Eu acredito que Deus honrou ali conforme a minha intensidade de busca. Eu falei, Senhor, eu creio que Tu és o Deus da cura. Minha filha não vai crescer com alergia à lactose, porque eu sei quanto é difícil. Deve ser muito difícil. E eu criei no poder da palavra. E foi aonde eu comecei a criar esse hábito de jejum e oração. Não para tudo que eu queria, foi a partir daí. Não para tudo que eu queria, mas para tudo que eu acreditava. Senhor, eu sei que Tu podes fazer. E se for da Tua permissão, amém. Mas se não for, também eu aceito. E aí começou esses milagres, até o testemunho que eu tive da minha carteira, né? Que eu perdi. Mas era um espírito de morte, então? Era um espírito de morte que estava atuando desde o início da gravidez. Ameaça de aborto, parto que não conseguia ser realizado. E depois daquela oração, muitas cadeias foram quebradas ali naquele momento. O Senhor abriu o teu entendimento. Abriu o entendimento muito espiritual. Dali o Senhor me mostrou que eu preciso que Tu se achegue. Através do propósito e recebendo os milagres do Senhor, através das minhas intensidades, busca, renúncia, eu comecei a me aproximar mais. Mesmo sem jejum, eu ia mais pro quarto, eu orava mais, eu queria sentir a presença, e aonde foi criando uma intimidade com o Senhor. Foi aonde eu falo, oi Pai, eu tô aqui, e aí sente aquilo, sabe, parece que o céu desce. Então eu comecei, o Senhor me apertou o ciclo, eu acredito que para me aproximar, me atrair mais dele.
Claro que vai ter vezes que você vai pedir algo pro Senhor e ele não vai te responder, porque ele tem um propósito lá na frente. Não é todos os propósitos que eu fiz que todos foram recebidos, né, com cura, com milagre, mas todos deles eu provei alguma coisa do Senhor, sabe? Se não foi pela cura, pelo milagre, foi pela resistência espiritual, foi pela busca por entender que o silêncio também é resposta. Sim. Então isso foi assim essencial para mim. Depois disso eu tive outras experiências também. Porque